E olá, meus amigos, tudo bem? Sejam todos vocês muito bem-vindos a mais uma aula aqui da nossa comunidade de perícia e consultoria tributária. Eu sou o professor Adalberto Vitor, sejam todos vocês muito bem-vindos. Demorei, mas cheguei. Estava aqui com um sério problema de conexão, mas estamos juntos. E antes de seguir, eu gostaria que vocês confirmassem se estão me vendo bem e se vocês estão me ouvindo bem também, né? Para que eu consiga entender aqui se a nossa comunicação ela realmente segue de maneira plena. Fala para mim aqui nos comentários. Diz aí se você está me ouvindo bem e se você está me vendo bem. Perfeito? Conta aí. Enquanto vocês vão confirmando que o meu áudio está bom, que o meu vídeo está bom também, mais uma vez, sintam-se acolhidos, sejam muito bem-vindos a essa nossa aula de número 68 aqui da comunidade de perícia e consultoria tributária. Já adianto para vocês que o nosso propósito de hoje é apresentar esse tema, essa oportunidade, essa informação que é tão bacana relacionada ao assunto pet shops, clínicas veterinárias e as oportunidades de natureza tributária e de recuperação de crédito tributário vinculada a esse tema. Então, né, realmente temos aí uma grande oportunidade, uma grande possibilidade de nós gerarmos caixa, gerar benefício econômico, financeiro, decorrente dessa atuação na esfera tributária para essas pessoas, empresas, empresários desse ramo. Adianto também que essa será uma aula, de certa maneira, mais curta do que as atuais, do que as outras que nós realizamos em outros momentos, porque nós vamos fazer uma divisão em duas partes, né? Em dois grandes tópicos para abordarmos aqui. Essa primeira parte ela vai ser um tanto quanto mais introdutória, sob o ponto de vista daquilo que a gente precisa discorrer sobre o assunto, e nós vamos ter uma segunda aula para fazermos uma abordagem de natureza prática, pegando um caso real para que você consiga, então, entregar esse trabalho. E na segunda aula você vai ter acesso ao nosso modelo de proposta, você vai ter acesso à estruturação para estabelecer a precificação do trabalho, você vai ter acesso a todos aqueles documentos que a gente utiliza como referência e base para a execução dessa nossa tarefa. Então, seja muito bem-vindo, vamos aqui iniciar os nossos apontamentos, perfeito? Tranquilo? E aí eu quero, nesse exato momento, aproveitar que muitas pessoas estão aqui conosco, até para fazer, além de alguns agradecimentos, também registrar as boas-vindas, né? De tanta gente bacana que nos acompanha por aqui, de tanta gente legal que sempre está conosco. E olha só, deixa eu ver aqui quem está com a gente. Olha aí, muito boa tarde para a doutora Kelly. Seja muito bem-vindo, doutora Kelly, doutora Tati Cardoso, que está lá em Hortolândia, São Paulo. Vai dizendo aí de onde você fala, onde você está, para que a gente estabeleça essa nossa comunicação de maneira plena, de maneira bacana. Também, doutor Jair, que sempre está conosco por aqui, né, membro cativo das nossas aulas, doutor César, diretamente aí de João Pessoa, na nossa Paraíba, doutora Eli, está lá em Tubarão, Santa Catarina, que bacana. Então, vamos aqui iniciar os nossos apontamentos enquanto os demais vão chegando, né? Deixa eu pegar aqui o meu material de apoio para que a gente consiga fazer aqui uma visualização até melhor. Olha só. A doutora Kelly está lá em Ribeirão Preto, São Paulo. Que maravilha, hein, doutora Kelly? Vamos aqui. Meus amigos, o nosso propósito de hoje é falarmos sobre perícia, consultoria tributária, com o propósito de realizar a recuperação de créditos também de natureza tributária, quando couber, para pet shops e clínicas veterinárias, certo? Então, essa é a nossa função, essa é a nossa tarefa de hoje. Para você que já conhece as nossas aulas, sabe muito bem que o nosso propósito é realmente executar um procedimento de natureza prática, te dando subsídio, informação, dados para que você consiga exercer essa atividade aí de forma autônoma e, naturalmente, você
gerar caixa para si e para as empresas através da aplicação dessa sua expertise. Preciso só conseguir abrir aqui o meu material. Vou abrir aqui diferente, vou usar hoje um arquivo Word para a gente elaborar os nossos apontamentos. Perfeito? Deixa eu abrir aqui. Muito bem. Aula de número 68. A nossa aula de número 68. Deixa eu compartilhar aqui minha tela para ficar mais fácil. Muito bem. Vamos aqui para a nossa aula de número 68. Né? A nossa aula 068, onde nessa aula 068 nós falaremos sobre consultoria e recuperação. Consultoria e recuperação de créditos tributários para clínicas veterinárias para clínicas veterinárias e pet shops. Pet shops. Muito bem. Esse é o nosso propósito de hoje. E aí nós vamos, como tradicionalmente fazemos, estabelecer aqui 3 perguntas fundamentais para que a gente consiga estruturar a ideia sobre o próprio tema. A primeira pergunta é, né? Deixa eu melhorar isso aqui. Como identificar a atividade empresa? Quais os regimes tributários que existem disponíveis, aplicáveis, na verdade, né? As clínicas veterinárias, pet shops. Quais são os tributos que geram a maior margem para realizarmos? Quais os tributos que estão propensos, né? Que podem ser recuperados essas empresas. Muito bem. Então, pessoal, esse será aqui o nosso grande propósito, né? Estruturado dentro dessa linha, utilizando os meios mais didáticos possíveis, para que possamos responder aí esses quesitos. Ok? Então, vamos lá para essa primeira pergunta, né? Vamos aqui para essa primeira perguntinha. Como é que é isso? Como é que eu identifico a atividade de uma empresa para que eu possa realmente ter a convicção, ter a certeza de que essa empresa ela está sujeita à possibilidade de receber uma consultoria tributária sob o enfoque de nós realizarmos uma possível recuperação de crédito tributário, ou pelo menos uma revisão fiscal, e assim
dessa revisão fiscal a gente ter acesso à possibilidade de fazer esse trabalho que é de pegar de volta aquilo que a empresa pagou indevidamente ou a mais. Olha só, algumas pessoas que já atuam na área tributária, é importante que a gente também traga esse registro, já sabem muito bem como é que eu realizo essa leitura dos dados, dos cadastros, das informações, das particularidades em geral que as empresas elas possuem. Né? Como é, então, o caso de nós fazermos uma checagem no âmbito estadual, no âmbito federal, do cadastro da empresa. Então, veja só, né, como é que eu faço essa leitura, como é que eu faço essa verificação. Sei que parece uma questão bastante simplória, mas como nós estamos aqui em uma formação contínua, é importante sempre relembrar, até para que nós possamos também identificar certas oportunidades através dessas informações, dessa lembrança. Então, veja comigo aqui o seguinte. Toda vez que você vai atender uma determinada empresa, sempre, eu estava até comentando sobre isso na nossa mentoria de hoje, de ontem, na verdade, sempre quando você vai atender um determinado trabalho, uma determinada demanda, e nesse atendimento você se depara com a necessidade de buscar materiais e informações que vão além do que foi entregue para você, nós vamos ter, então, uma situação aí de dificuldade, em muitos casos, e nós entendemos quais são os documentos que devem ser solicitados para a empresa. Então, aqui eu vou até dar outra dica que você vai ter que exercitar aí de forma individual, né, quando puder, como identificar a atividade da empresa. Olha só, como nós bem sabemos, e nós já destacamos aqui em algumas oportunidades, todas as empresas, entenda empresa por sendo aquela que tem a sua atividade, ela plenamente constituída, de forma a atender todos os pré-requisitos de natureza cadastral que a própria atividade, que o próprio fisco, enfim, que todos os órgãos aí regulamentadores exigem, todas as empresas possuem, todas as empresas formalmente constituídas possuem o cadastro junto aos órgãos. Elas possuem um cadastro junto aos órgãos de regulamentação e fiscalização junto aos órgãos públicos, vamos assim dizer, que levam que apresentam os dados essenciais sobre a sua operação. E aí nós sabemos muito bem que dados são esses, né? Que dados são esses? Como é o caso do CNPJ, exemplo, temos o cadastro CNPJ, que carrega, então, o endereço, atividades, título da empresa, primeiramente até na sequência, nome da empresa, endereço, atividades, informações básicas dos sócios, etc. Então, quando se fala em trabalhos a título de recuperação de créditos de natureza tributária, meus amigos, vocês que estão aqui ao vivo nos assistindo, eu sempre vou precisar checar esse cadastro da empresa, o que é que ela tem em seu CNPJ, quais são os dados, quais são as informações que ela apresentou junto ao fisco federal, estadual,
E aí fazemos esse cadastro, ou melhor, fazemos essa checagem através aí dos nossos ambientes web. Ou seja, na internet mesmo você coloca lá consulta CNPJ, consulta inscrição estadual, consulta regularidade da empresa, e aí você vai pegar esse número CNPJ, como muitos de nós já sabemos, consulta essa situação e lá você vai ter esses dados. Dentre esses dados, destaque-se essas atividades. E o que é que acontece? Algumas empresas, elas realizam atividades dessa natureza, que está sendo o foco do nosso estudo de hoje. Ela é um pet shop, ela é uma clínica veterinária, e ela tem uma série de outras atividades além dessa, vocês entendem? Ela tem atividade clínica veterinária, ela tem atividade de venda de produtos para tratamento de animais, né? Nós vamos consultar alguns desses CNPJs por aqui em instantes. E essa empresa, ela também tem atividade, por exemplo, de prestação de serviço, em geral. Pode ter uma prestação de serviço para fazer, então, o acolhimento desse pet, como a gente vê hoje, né? O pessoal viaja, não tem com quem deixar o cachorro, o gato, tem hotéis para pet. Então, essa empresa ela também pode ter essas atividades. E por que é importante que eu faça essa identificação e assim essa segregação? Para que você não faça o mesmo que outras pessoas equivocadamente fazem, equivocadamente de forma até, por vezes, inconsciente ou nem sempre dentro dessa inconsciência, mas querendo entregar somente benefícios, fazendo com que o empresário ele acredite cegamente em tudo que está sendo dito e aí complica a sua própria situação, que é de pegar todos esses valores que foram tributados na forma de todas essas atividades e até chegar a equivocadamente afirmar que a empresa ela vai ter direito a recuperar crédito sobre tudo. E não é assim que funciona, não é assim que vai funcionar, certo? Por quê? Porque existem atividades, como é o caso da prestação de serviço, que na receita da própria prestação de serviço é natural que você tenha aí o ISS sendo ele incidindo, e sobre esse ISS dificilmente você vai encontrar a possibilidade de fazer essa recuperação. Mas é importante, além disso tudo, para que você possa até pensar em possibilidades de, a depender de como funciona a estrutura da empresa, se ela é uma empresa de pequeno, médio porte, se ela é uma empresa de porte maior, que ela tem, inclusive, um centro de controle e custo bem distribuído, você vai conseguir, então, fazer uma leitura tão ampla sob o ponto de vista gerencial e tributário, que você pode, dentro do aspecto da consultoria, até realizar uma sugestão de que venha em momento posterior, considerando essa divisão toda, certo? Apesar de não ser um padrão, mas pode acontecer sim, da empresa ter tão dividida esses setores, que você conseguir, então, entender que aquilo é tão separado, é tão individual, que poderia, não necessariamente vai ser, mas poderia ser uma outra empresa. Entende? Então tem vários pormenores para a gente analisar, para a gente checar, mas tudo começa pelo CNPJ e além do próprio CNPJ, é importantíssimo que você possa também solicitar, se precisa, analisar o ato constitutivo da empresa, se foi através de requerimento. Se ela é uma empresa individual, ela vai ter um requerimento de empresário. O ato constitutivo, vou até colocar aqui como exemplo também, né? Exemplo, eu vou ter o caso de solicitar o requerimento de empresário ou o próprio contrato social da empresa. E por que eu tenho que fazer essa solicitação? Por que eu tenho que checar isso? Como nós estamos realizando uma consultoria em matéria tributária, sempre existe a necessidade de você, através dessa análise do próprio CNPJ e do ato constitutivo, juntando esses dois, você vai conseguir identificar qual é o regime tributário da empresa e, principalmente, você vai conseguir identificar se o regime tributário que a empresa está utilizando é efetivamente o correto. Se ela não está em alguma situação de risco iminente em função de ter aderido
a um regime tributário, mas que possui situações que vedam, que impedem ela de entrar ou de permanecer nesse regime. Então, tudo isso você precisa analisar, porque não é somente, meus amigos, chegar e dizer o seguinte: olha, a sua empresa é do Simples Nacional, que bacana, pode ser que você tenha 20% do valor dos tributos que estão sendo pagos, é possível que você tenha 20% de restituição, de ressarcimento a receber. Como é que você pode dizer isso sem nem ter visto a empresa, sem nem ter visto os números? São esses contos que nós estamos ouvindo por várias vezes por aí. Algumas pessoas chegarem, e quem é que não gosta? Se você fosse empresário, muitos de nós somos, né? Se alguém chegasse para você e você não tivesse o conhecimento na matéria tributária de forma mínima, mas alguém chegando para você dizendo o seguinte: olha, não se preocupa não, viu? Estou sabendo que você está pagando aí imposto, e ninguém nem utiliza o termo correto, né? Diz que imposto como se tudo fosse imposto, mas não é. Nós precisamos também romper essa limitação de natureza até, né, informacional que diz respeito à nossa área tributária, de que recuperação de impostos é um termo incorreto. Você recupera tributo. Quando tem de recuperar? Pois nem todos os tributos são impostos, apesar de todos os impostos serem tributos. Entende? Tributo é o gênero que nós temos espécies, os impostos e as contribuições, dentre outros, que a gente pode tratar isso aí, ou você pode mesmo identificar isso aí de maneira muito tranquila através dos manuais diversos na própria Constituição. Enfim,